sobre esses impactos políticos com o cientista político Magno Cal, que está aqui já com a gente. Magno, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália. Sempre um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência. Bom, Magno, o Flávio Bolsonaro já está lá nos Estados Unidos, diz que ele que foi chamado pela Casa Branca, mas na agenda da Casa Branca não aparece a reunião ainda, e o Flávio Bolsonaro vem passando por bastante dificuldade a partir dos áudios que são revelados ali pelo Intercept há 2 semanas quase, da relação dele de amizade, de negócios com o Daniel Alvorcaro. Ele cai bastante em todas as pesquisas e passa a perder para o presidente Lula, tanto no primeiro turno, mas principalmente no segundo turno. É isso que ele também está tentando com esse encontro com o presidente Donald Trump, Magno? Natália, o Flávio Bolsonaro está atrás de uma notícia boa. Ele precisa de um fato positivo para fazer com que sua campanha dê uma virada. E uma virada desse momento defensivo, desse momento de retração de números nas pesquisas para uma nova fase. Ele espera que um potencial encontro com Donald Trump vai gerar esse fato novo, essa virada de página, uma possibilidade de olhar para frente, pelo menos até que novas matérias possam aparecer. A gente vê uma tentativa de se encontrar um fato que possa retirá-lo das cordas. O problema é que a gente não sabe até onde os fatos relacionados a Flávio Bolsonaro e o Master foram. A gente não tinha conhecimento de qualquer relação do senador Flávio Bolsonaro com Daniel Alvorcaro, a gente não tinha conhecimento da relação de Daniel Alvorcaro com o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e numa sequência de reportagens a gente foi tendo conhecimento sobre essas questões. O próprio campo de Flávio Bolsonaro, que inclui Flávio, sua campanha, Mário Frias, também não estavam sendo muito abertos com a sociedade a respeito dessa associação. Então, só foram admitindo essa associação com Daniel Alvorcaro em parcelas, o que faz com que esse fato fique na imprensa por muito mais tempo. Então, a própria campanha, o próprio lado de Flávio Bolsonaro segue gerando fatos novos a respeito de sua relação com o Alvorcaro e com o Master. Talvez ser recebido por Donald Trump vai gerar uma nova possibilidade, um novo assunto para Flávio Bolsonaro, além, claro, de aumentar um pouco o seu prestígio junto ao eleitor brasileiro. Você lembrou muito bem, um encontro com Donald Trump, com bons resultados, fez com que Lula tivesse ganhos, pelo menos, na política, ganhos como um negociador. Talvez Flávio, após um encontro com Donald Trump, também consiga trazer algo positivo em sua bagagem. Ô Magno, e essa coisa da direita bolsonarista com o presidente Donald Trump, com os Estados Unidos, também é muito importante de ser destacada, né? A gente, por exemplo, tem o Dark Horse, que não é Azarão, o nome do filme, e também não podia ser, afinal de contas o filme é todo falado em inglês. O Jim Caviezel, que é o ator que faz Jair Bolsonaro no filme, fala só em inglês, não tem nenhuma fala ali, por enquanto, né, o que a gente teve acesso. Esse aqui, inclusive, é o trailer, que vazou na semana passada. Não fala nada de português. Em 7 de setembro, manifestação do ano passado, estenderam bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, num feriado para a gente falar sobre o Brasil, sobre o quanto é importante reconhecer a nossa história, mas reconhecendo a história dos Estados Unidos. Então, sempre muito apoiando o presidente Donald Trump, mesmo quando acontece o tarifaço no ano passado, que foi muito ruim para a economia brasileira, seguiram juntos ao presidente Donald Trump. Então, tem um apoio, uma adoração aos Estados Unidos, que acho que também é importante de ser destacada, e o Flávio vai buscar justamente com essa figura, né, que encontrou primeiro o presidente Lula, e foi uma visita ali de trabalho, né, entre dois presidentes. Isso também acho que é interessante de colocar. A gente conversou mais cedo com o nosso observador da Casa Branca, o Fernando Hessel, que ele falou, eu não acredito que vai acontecer, e mesmo que aconteça, é isso. O presidente Donald Trump, se abrir esse precedente de ficar recebendo candidato, né, pré-candidato na Casa Branca antes das eleições,
ele não vai conseguir ter agenda para nada, né? O presidente dos Estados Unidos que está decidindo o futuro do país em relação a uma guerra contra o Irã, que não consegue sair de jeito algum. A gente vê entre os bolsonaristas uma visão de que o mundo se encontra numa guerra cultural, sobre determinados valores, sobre determinadas posturas, e é comum entre eles a visão de que Donald Trump, por meio dos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos, estaria liderando esse campo da direita na guerra cultural. Então, de muitos bolsonaristas acreditam que essa resistência passa não só pelos Estados Unidos, não só pelo Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, mas pela figura de Donald Trump. Donald Trump é uma figura peculiar na defesa de certos valores, na defesa de uma certa ideia de mundo. E por isso há esse culto à personalidade de Donald Trump, uma coisa que Donald Trump jamais pode errar. Esse Donald Trump muda de ideia, todo mundo muda de ideia junto. E é inegável que o presidente dos Estados Unidos exerce, pelo menos de forma carismática, não baseado necessariamente em ideias ou em políticas públicas que ele esteja implementando por lá, mas sim em sua figura, pela forma como ele se expressa, uma liderança sobre parte importante da direita. Não sei se Flávio Bolsonaro encontra votos novos por meio desse encontro de Donald Trump. Quem está cético a respeito de Flávio Bolsonaro neste momento, quem deixou de dizer nas pesquisas que votaria em Flávio Bolsonaro depois do escândalo com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, dificilmente voltará a votar em Flávio Bolsonaro uma vez que ele apareça junto de Donald Trump. Isso aí talvez não afete muito a intenção de votos dos eleitores que estão indecisos, mas é uma arma interessante de reforçar a posição de Flávio Bolsonaro junto aos próprios eleitores de direita e, como a gente dizia antes, oferece ao jornalismo, oferece à sociedade, oferece às redes sociais um outro tema para falar em relação a Flávio Bolsonaro do que apenas Daniel Vorcaro. As pessoas passarão a falar, sim, de Daniel Vorcaro, do financiamento que ele fez ao filme Dark Horse, mas terão ao menos outro fato para comentar também, que é o encontro com Donald Trump. A relação de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair com Donald Trump é sempre dessa tentativa de aproximação e de manutenção de proximidade, buscando ganhos político-eleitorais. Eles comemoraram muito, e não foi por outro motivo, as sanções tarifárias impostas por Donald Trump sobre o Brasil, porque naquela carta de imposição de tarifas, Donald Trump toma uma atitude bastante política, um texto bastante político, se refere a supostas perseguições contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e é isso que eles buscam nessa visita aos Estados Unidos, nesse encontro de Flávio com Donald Trump. Ô, Magno, eu vou pedir para a nossa produção ir colocando aí alguns recortes do Datafolha, desse último